Pessoal do YouTube, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Pode Contar. Você é dono da sua história. O intuito desse podcast é que você resgate toda a sua força, toda a sua coragem, tudo que ficou lá atrás na história e que muitas vezes a gente esquece, a gente não valoriza o que a gente viveu. E muitas vezes, quando a gente vai lá atrás na nossa história, a gente resgata a nossa força, a nossa coragem, porque já passamos por diversos desafios. Então, nosso cérebro, ele só reconhece o que ele conhece. Então, se a gente já passou por desafios, você pode ter certeza que a resposta para muitas coisas que você está vivendo no seu momento atual está na sua história. E hoje, né, a gente vai ter a honra e o privilégio de ouvir a Ana Carla Bennett. Se eu falar o sobrenome dela errado, depois ela corrige. A Ana Carla é mentora de mulheres e a sua principal missão, olha que coisa mais linda, é fazer nós, mulheres, nos lembrarmos da nossa melhor versão, mais próxima e feliz. Quem não quer ser próspero e feliz? Me fale, não é verdade? Então, Ana Carla, em primeiro lugar, obrigada por você ter vindo e parabéns pela coragem de vir aqui e contar a sua história. O que que você tem para nos contar aqui hoje, Ana Carla? Oi, Sol. Oi, todo mundo que está assistindo. Eu quero agradecer, né, pelo convite, uma honra aqui. Eu conheço a Sol já há algum tempo, uma pessoa maravilhosa. E assim, eu acho que a gente tem que ter coragem mesmo, Sol, de abrir nosso coração e compartilhar nossa história, porque a intenção principal é alcançar essas mulheres que estão passando pelas coisas que a gente passou, né? Cada um tem a sua história por um motivo. Então, assim. Você passou por coisas e você vai alcançar mulheres que estão vivendo isso hoje. Eu passei por coisas, eu alcanço. Então, assim, é todo mundo unido, né, para trazer essa consciência e trazer mais mulheres para essa. A gente tem uma versão mais próxima, mais próspera, mais leve, mais feliz, e às vezes as coisas estão soterrando isso e a gente não sabe por quê, e a gente vai vivendo como se isso fosse normal, mas isso não é. Então, assim, todas nós temos essa versão e o meu intuito é trazer essa consciência para as mulheres. Ai, que Obrigado por coisa ter mais linda. me E, convidado. gente, a hora que nós abrimos a câmera aqui, nós vimos que as duas estão de vermelho. Esmalte vermelho, a gente não combinou. Quando nós, eu falei, meu Deus, as duas de vermelho. Olha só a É isso, sincronicidade, as coisas do universo. é isso. Do que eu te conheço, né, que a gente já conversou aqui nos bastidores, como é que você chegou neste lugar? A gente que é terapeuta, então a gente quer trabalhar com várias coisas, né, vários segmentos, a gente que tem muita ferramenta. Como é que você chegou para trabalhar nesse lugar? Trazer a mulher para que ela resgate a sua melhor versão, próspera e feliz. Como é que foi essa sua trajetória para você chegar neste lugar, Ana Carla? Interessante que assim não foi intencional, né? As coisas foram acontecendo a partir de uma decisão de você se ouvir. Isso é importante, a gente precisa aprender a se ouvir. E em 2016, eu tive sabe, um desses momentos assim, tipo, cara, eu tava casada, duas filhas. Financeiramente tudo ok, casa, carro, sabe? Aquela estrutura, tranquilo. Dentro de uma igreja e tudo, numa comunidade, liderava mulheres lá. Só que, sabe quando tem algo dentro de você que vai dizendo assim, eu não quero mais isso não tá certo, isso não tá funcionando para mim, não é esse modelo, tem alguma coisa errada, uma insatisfação. E eu falo muito isso hoje no meu perfil que a gente às vezes confunde essa insatisfação com ingratidão, porque você pode se sentir culpada, tipo assim, cara, eu tenho tudo, eu tenho família, né? Eu tenho casa, tá tudo funcionando, tá todo mundo saudável. Que insatisfação é essa? Será que é ingratidão? Não é ingratidão. Isso é a tua essência gritando, tipo assim, ó, a gente tem que olhar para isso aqui. Você Tem tá alguma deixando coisa errada aqui, né? Essa que não está história. sendo vista, tem alguma coisa aqui que, né, não está encaixando. Só que, pô, em 2016 eu não fazia ideia do que era autoconhecimento, essência, eu verdade, nada. Eu estava ali vivendo minha vida como 98% da população, né, no automático. Só que eu entendi isso, falei, esse modelo não está me servindo mais. Quando eu falei isso e tomei uma decisão pequena, que foi deixar uma liderança que eu tinha de mulheres, e ali começou a desencadear um monte de outras coisas, que é assim, a nossa alma sabe o caminho, né? E a gente só vai ali seguindo.
E como eu não sabia o que estava fazendo nem o que estava acontecendo, eu fui administrando os caos que foram aparecendo. Porque o caos vai te empurrando para você sair de onde você não quer mais ficar, mesmo que você não saiba ainda o que você quer. Conscientemente a Só gente não sabe, mas você falou uma coisa que é muito importante, né? A nossa alma sabe o caminho. Você tem, parece que tá tudo bonitinho, arrumadinho, casa, filho, marido, né, estrutura financeira, mas a alma ela grita. Gente, não é só isso, existe coisa além, além disso. na época eu não tinha ideia, mas era a minha alma gritando assim: você não está sendo você. E assim, por isso que tanta coisa me deixava insatisfeita, sabe? Só que eu estava vivendo um padrão das pessoas, da sociedade, da família, da igreja. Eu era exatamente aquilo que todo mundo esperava que eu fosse, sabe? Eu estava ali, ó, cumprindo o papel perfeitamente, só que não estava me fazendo bem mais. E muitas coisas começaram a me incomodar, e aí foi acontecendo assim, caos atrás de caos. Hoje eu sei que eu vivi um padrão de repetição de injustiça e traição por conta das feridas emocionais que hoje eu tenho consciência disso, né? De que eram as minhas principais feridas. Mas nas épocas que as coisas foram acontecendo, eu não tinha ideia. Então aconteceu isso a primeira vez, só que eu demorei tanto a sair dali, porque não era, a situação que eu estava, não era só eu pegar e sair. Eu tinha filhos e marido ali dentro daquele contexto, as pessoas, amigos, as pessoas não entendiam. Então o que que precisou acontecer? Eu adoeci a primeira vez. E aí as coisas Quando você fala pioraram. que você adoeceu, o que aconteceu com você? Eu passei tanto tempo dentro de uma situação de estresse grande, foi cerca de um ano, outubro de 18 a outubro de 19. Minha imunidade baixou muito. E eu tinha tido toxoplasmose há muitos anos atrás, eu acho que na infância. Só que assim, o vírus geralmente, o protozoário, né? Muita gente tem, mas fica encapsulado, não chega a manifestar. Segundo os médicos, parece que 80% da população tem isso e não manifesta. Só que em 2017 eu tinha tido em forma de uma virose forte. Aí o médico descobriu, né? 15, 20 dias ali, ele falou assim: ah, é tóxico e tal, mas como só veio em forma de virose, beleza. Só que nesse período que eu estava vivendo isso, depois da decisão que eu tomei, que esse modelo não me servia mais, a imunidade baixou e ela atingiu a minha visão. E aí o risco de você perder a visão com a toxoplasmose é grande. Não existe um tratamento efetivo ainda. Tudo que você faz é paliativo ali. Aí corticoide, aí um antibiótico muito forte que ele me passou, que me deu alergia. Depois eu te mando a foto, eu fiquei inteira da cor dessa blusa, toda empolada, porque eu acumulei sulfa, foi alergia a sulfa por acumulação, né? E aí eu tive que parar o remédio, parar o tratamento. E aí, nesse primeiro período, eu tive algumas sequelas e tudo, mas beleza. Superei, saí dessa confusão e etc. Só que assim, ainda sem ter conhecimento de nada. Eu estava só reagindo às coisas que estavam acontecendo. E aí, em seguida, veio uma outra situação, onde eu tive que sair dela também. E assim, sabe, cara, de novo isso está acontecendo comigo. Assim, né? O que que isso está Porque, querendo me dizer? Eu te perguntei do que você adoeceu, porque às vezes, eu adoeci e tal. Então, tem várias coisas. Então, você trouxe uma coisa sim. que é muito importante, que, né, algumas pessoas não sabem. Quando a gente passa por esses picos, a gente baixa a nossa imunidade, e aí vírus, bactérias, hein? E por quê? Porque a gente tem dificuldade, como você trouxe, de me posicionar, de eu Uhum, falar não. Então, tudo que é de fora me invade a opinião das outras pessoas, inclusive vírus, bactérias, protozoário, tudo isso que vem de externo, né? Minha imunidade exatamente. baixa e, opa, é onde esses vírus eles fazem, vamos dizer assim, fazem a festa. Opa! Não tem É limite, isso. vamos fazer o que a gente quer nesse corpinho. É porque a gente tem um comando no nosso organismo que é ali aquela coisa do estresse, para você estar preparado para se realmente você estiver em perigo, você usar aquilo, luta ou fuga, né? Ou congelamento. Só que imagina você, como se tivesse um leão atrás de você, beleza? Você dispara aquilo ali, sai daquela situação, aquilo baixa de novo. Agora, você imagina você ficar um ano naquela coisa da luta ou fuga, pisando em ovos, sabe? Sem saber, não pode falar isso, não pode postar aquilo, não pode reagir assim. E aí, cara, ninguém vai resistir isso, não tem organismo que resista. Enfim, passei por esse momento, depois veio uma outra circunstância, a mesma coisa, a minha imunidade baixou de novo, e aí eu tive novamente, e aí sim, nessa segunda vez eu tive uma sequela maior, sabe, na visão. E aí, cara, eu fui conversar com uma doutora, eu tinha me mudado, enfim.
E aí ela falou assim, mas por que que isso está acontecendo com você de novo? Eu falei, ah, é a segunda vez, uma situação longa de estresse por alguma coisa, e aí a imunidade baixa, isso volta e tal. Aí ela falou assim, cara, você não é muito nova, não, para estar passando por isso pela segunda vez em tão pouco tempo? Só aquilo bateu assim em mim que eu falei, cara, eu sou. E aí eu fui para casa, falei pro meu marido assim, ó, acabou. A gente vai, assim, naquele momento me caiu a ficha de que por que que as coisas estavam se repetindo, mas eu ainda não sabia que era uma repetição. Eu só achei que era assim, porque eu estava me colocando em situações para aquilo acontecer, eu falei, não vou mais me colocar nessa situação. E ali eu dei outro passo. Falei, a gente vai voltar para nossa casa, a gente vai voltar para nossa vida e chega disso, essa situação eu não quero mais. E aí as coisas, tipo assim, parece que, sabe, aquela primeira rachadura que dá para a luz começar a entrar. E aí as coisas vão aparecendo porque não adianta, a vida vai te trazer. Eu ouvi um podcast de uma pessoa que eu admiro demais. Ela tá falando sobre silêncio, e eu já tinha muito isso comigo, do meu momento de silêncio de manhã. E ali começaram a aparecer algumas coisas, e eu fui, sabe, sendo levada, até que Sandrinha, uma amiga em comum nossa, me apresentou uma escola. E aí eu falei assim: vamos lá, vamos ver qual é. Na época, eu costumo dizer que eu entrei para a escola achando que eu estava comprando algo de empreendedorismo, né? Alguma coisa para o meu negócio. Mas o que eu ganhei foi um pacote de cura. E aí eu achei muito interessante isso, porque eu entrei ali e eu fui me curando, tendo acesso a ferramentas e coisas. E aí eu fui me conhecendo, me conhecendo, me conhecendo. Aí já não estou mais ali, mas continuei no processo. E isso desencadeou tanta coisa legal que assim, eu comecei a estudar N coisas e me entender. Hoje eu falo assim, gente, como é que eu passei 45 anos sem saber quem eu era? Né? Que eu descobri isso depois dos 45. E aí tudo fez sentido. Recentemente eu gravei um podcast com meu marido, e aí eu falei isso. Hoje, depois de 10 anos, né, de 2016 a 2026, eu hoje vejo o quadro pintado completo, assim. O que que aconteceu e o que que foi importante para eu chegar onde eu tô hoje, porque eu não fazia ideia de por que que eu estava repetindo um padrão de justiça e traição. Hoje eu não preciso mais disso, porque eu já entendi, sabe? As feridas que eu descobri de infância. Ok, aconteceu, agora a adulta está no comando, vamos para a próxima fase. A gente vai descobrindo as coisas e vai, assim, curando e prosseguindo. Hoje eu me entendo ao ponto de, se eu receber um convite para trabalhar, ou para fazer algum projeto, ou de amizade, ou de alguma outra coisa, eu parar e vou avaliar, tá de acordo com os meus valores? Isso vai me ferir em algum momento? Até onde eu tolero, o que que eu não tolero? Quais as condições que vão me deixar confortáveis ou não? E uma coisa que eu tenho pra mim, assim, que eu falava assim, não é possível. Eu sou inconstante, eu enjoo rápido das coisas, a gente fica se julgando, porque as pessoas rotulam a gente, né? Aí a gente vem com esses rótulos que as pessoas vão dando pra gente ao longo da vida, mas a gente não sabe que a gente tá só reagindo às nossas máscaras de feridas ali. E aí eu descobri que é isso, através de outra ferramenta, né, que eu não posso estar em nada muito engessado. Eu preciso estar em coisas mais fluidas, porque a minha essência trabalha melhor dessa forma. Então, assim, como é que eu vou prosperar ou ser bem-sucedida num formato que alguém disse que é certo, mas é certo para ela, não é certo para mim? Isso que você está trazendo é muito importante, né? Porque assim, quantas vezes a gente não fica nesses moldes, né? Então, eu fico nesse molde deste copo. Então, eu preciso ser nessa largura, nessa altura aqui, para eu poder me encaixar aqui e me transformar, né, nisso aqui. Então, você está falando dessa fluidez, né? E é também assim, como eu também gosto de coisa, a água, ela precisa fluir. E a É, água, ela tem um elemento, ela é um elemento da natureza que ela é a única que ela é moldável. Aonde você coloca ela, ela toma a forma daquele lugar. Mas que aquilo mais é passageiro. Não precisa sim. ficar ali engessada, né? Então a água ela vai para um outro lugar. Quando a gente não está no na nossa essência, a gente vai para o outro lado dela, que é o gelo, né? Então ela congela e ela toma aquilo assim e fica dura e inflexível. E uma outra coisa que eu acho que é muito importante, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui que você trouxe, que são os nossos valores. Quando os nossos valores são feridos, mesmo que você não saiba quais são eles, as pessoas de repente estão assistindo e não saibam, é importante saber porque se você percebe que tem alguma coisa, você pode ter certeza que no fundo alguém está ferindo os seus valores. E aí É não faz isso. mais sentido ficar ali, né? Naquele molde ali, só para você pertencer a um determinado ambiente, para a gente ser vista, amada, aceita.
Às vezes a gente está num lugar, só que a gente precisa realmente estar por um tempo, porque a gente tem coisa a aprender ali. Sim, com E certeza. hoje eu consigo entender que por todos esses lugares que eu passei, mesmo tendo sido machucada, traída e injustiçada, foi algo que a minha essência precisava para romper. Se eu não tivesse Pra passado por nada evoluir, disso, né? eu tava no automático até hoje, sabe? Com aquela vidinha ali que eu vivi 45 anos. Eu costumo dizer, até gravei um vídeo recente sobre isso, que a gente só consegue romper com esse automático que 98% das pessoas está vivendo quando a dor de permanecer é maior do que a dor de romper. Aí eu falei, cara, assim, não dava mais para ficar daquele jeito, e aí você rompe. Aí só que assim, isso é um ciclo. Aí você entra num outro ciclo, num outro ambiente, num outro lugar, numa outra egrégora, enfim. Só que você tem coisa para aprender ali. A beça. E aí você aprende, honra, próximo ciclo. Aí você vai Próximo entrar em nível, outro né? lugar, É subindo de nível. aprende ali com aquelas pessoas, honra. Gente, eu honro todo mundo, até quem me fez mal, porque eu sei que isso fez parte para poder quebrar essa casca e eu chegar na minha essência. Porque a gente tem essa essência colocada lá quando a gente nasce por Deus, ou que você acredite, não sei. Só que isso vai sendo sufocado, máscara de ferida, rótulo que as pessoas nos dão, a sociedade diz que você tem que ser de um jeito e você vai ali se adaptando, crescendo, evoluindo. Você chega na vida adulta dizendo assim: não é minha personalidade, eu sou assim mesmo, não é nada. Isso é máscara de ferida. A hora que você descobrir isso, você vai tirar esse peso. Eu tinha um peso de ter que ser perfeita. Eu imagina 45 anos com peso de perfeição, o medo de você errar e ali você ser injustiçada ou traída de novo, sabe? O medo de você errar e ser humilhada. Porque a minha criança lá atrás passou por isso. E eu não precisava ter passado, sabe? Ter usado essa máscara o tempo todo. Tá tudo bem fazer, errar, a pessoa rir também, ok. A pessoa injustiçar, beleza. Assim, é eu comigo, aquilo é dela. Só que até a gente chegar nesse entendimento, a gente vem sofrendo horrores. É, E às vezes a é, gente se é. submete, né? Só que esse termo que a gente usa na máscara, das filhas, a grande maioria não sabe, né? Então, são máscaras que a gente vai colocando pra gente, né, ser amada, ser aceita, ser vista, ser querida pelos nossos pais, né? Pela nossa família, depois ser querida e aceita na escola, que é o nosso primeiro, lugar social que a gente convive, e assim a gente vai no trabalho. É, quando a gente descobre, né, quais são as nossas feridas, né, o que tá fazendo, o que faz a gente crescer perfeita, o que faz a gente se paralisar, opa, eu sei que eu tenho essa minha sombra, como é que eu integro ela? Não é eliminar, né? Ah, eu tenho que Não. eliminar. Como é que eu integro essa sombra em mim? Como é que você fez para entender que você tinha essa ferida da injustiça, da traição? Como é que você integrou ela em você? Toda ferida tem luz e sombra. Então, isso foi quando eu acho que esse é o grande pulo do gato. Quando você entende que, por exemplo, no meu caso, eu tive que desenvolver essa perfeição, né, para não ser mais injustiçada ou para ser aceita, enfim, para não ser mais ali envergonhada. Se eu descubro isso e fico paralisada nessa informação, nossa, coitada da minha criança, sofreu isso, tal, tal, tal. Ainda na vítima, Não. né? Aí você já vai vibrar em outro lugar que não tem prosperidade, que é o lugar da vítima. O que que eu fiz? Cara, o que que isso me ensinou de bom? Mano, tudo que eu entrego hoje só tem excelência. Eu, eu cresci sendo uma pessoa que entrego tudo com excelência, sabe? Eu já entendi que a perfeição não existe, mas o que eu entrego tem que ser o melhor que eu posso fazer. E Naquele ok. Então, momento que a gente assim. está vivendo. Exato. Então, qualidade é uma coisa boa que minha ferida me trouxe, sabe? Querer entregar o melhor e tudo mais. Ó, ser muito responsável. Eu tive que ser responsável demais quando criança. Isso prejudicou a criança? Sim, mas para a vida adulta foi excelente, né? Isso me trouxe outros benefícios que aí você fala assim, cara, beleza, tem essa sombra aqui, eu não posso deixar essa sombra me limitar. Mas o que que tem de luz aqui? Eu vou usar. Porque a gente linka as feridas emocionais com o perfil, a análise corporal, né? Que a gente é um projeto já, mas estudado aí, tem os artigos e tudo. Então, assim, cada máscara está ligada a um perfil corporal, que é desenvolvido através do sistema nervoso, ali naquele processo de milenização. Então, se foi na gestação, seu corpo vai ficar de um jeito, se foi na amamentação, seu corpo reage de outro. Então, através do formato do corpo, a gente vai entendendo o que que foi ativado em você ali ou não. E aí você tem uma lista.
de coisas que você tem que tomar cuidado, de acordo com a sua, da sua, seu perfil, e outras que você tem que ir ali, ó, é aqui que você funciona bem. Pô, esse é o grande, sabe, boom. Então, Essa no é a meu grande sacada, perfil, né? Olhar para esse lado não é você, luz, ao invés de não ficar, tem meu Deus, a minha infância, todo mundo sabe isso. da minha infância, meu Deus, que eu fui abandonada pelo meu pai, pela minha mãe. É olhar para isso. E quando a gente não olha, a gente fica só nesse lado da sombra, a gente fica, nossa, Exato. eu a vida, o azar. E também tem o lado oposto, né, cara? A gente conhece pessoas que você conhece, não, eu sou luz, eu sou um ser de luz, eu sou a melhor. Também tá na máscara, porque também não quer olhar para esse lado, que também não é gostosinho. Gente, acessar. Não. É a partir do momento que você entende que tem luz e sombra aí, é só você decidir, eu quero agir. Porque não tem como você mudar. Tipo, o seu sistema nervoso formou ali, seu perfil comportamental ou corporal, é um fato. Primeiro passo é aceitação. Beleza, eu sou isso porque aconteceu isso e aquilo. E agora? Agora, o que que eu faço com isso? Vou tirar o melhor que eu puder. O problema é que a gente vem no automático a vida toda sem saber que isso existe e vai só reagindo à vida, sabe? Isso não é viver com abundância. Você viver reagindo, a vida com abundância é você descobrir quem você é, o que você nasceu para fazer e colocar no mundo. E aquilo vai te trazer uma alegria, uma leveza, sabe? E a prosperidade, ela só acontece na leveza, na alegria, não adianta. E Se você ela tiver na acontece no todo, né? força. É. Se você estiver na força, brigando ali, tentando se encaixar, tentando ser quem você não é, não vai acontecer. Porque assim, né? Quando a gente, eu gosto muito de trazer esse exemplo de abundância na natureza. A árvore ela não se esforça para ser uma árvore. É O isso. pássaro não se esforça, né? O sabiá não se esforça para cantar de tal jeito. O bem-te-vi não se esforça para cantar de outro jeito. Então, como nós somos seres da natureza, né? Eu estava olhando bem para a árvore, gente, ela não se esforça para ser uma árvore. Ela é mangueira e ponto, ela é macieira e ponto, né? E elas são abundantes. Só que a gente aprendeu, né? Tem que ser duro, tem que trabalhar Uhum. duro, tem que trabalhar difícil, que só na dureza, no sacrifício, que tem valor. E quando a gente está aqui, veio para ser laranjeira, ficar tentando dar morango porque as pessoas ao redor estão dando morango, tu vai se frustrar, se cansar. Às vezes a gente, até no último podcast eu falei sobre isso. Não que a gente não vá fazer, né? Só que a gente é mulher, aí a gente tem, dependendo da máscara que a pessoa vem, da ferida, tu vai fazer na força, na dor, na raiva, tu vai gerar fruto, só que a custo de quê? Da saúde, às vezes de um relacionamento que você deixou de olhar porque você estava tão focada em performar e dar certo, porque as outras pessoas te disseram para ser, que você se anula, às vezes anula a sua saúde, às vezes anula o seu relacionamento e começa a ter outros conflitos. Beleza, conseguiu o resultado que a galera esperava, mas e o resto? Sabe? Então, E o a resultado que prosperidade. você espera de você mesmo, não é? Eu acho que é bem bem esse Você, lugar. Eu não, é assim, a gente não sabe quem a gente é, o que a gente gosta, o que a gente é bom. As pessoas não buscam isso. Pô, o que que eu sou boa? O que que eu, né, poderia fazer e tal. A gente não tem noção. E às vezes duas, três ferramentas que a gente aplica ali na pessoa traz uma clareza, a pessoa fala, nossa, como é que eu nunca pensei nisso, sabe? Eu acho que isso é tão libertador, eu acho que foi isso que mudou minha vida. O autoconhecimento e poder tirar essas cascas todas e chegar na minha essência de novo, foi realmente o que mudou minha vida. E é o que eu faço hoje, né? Eu aplico essas ferramentas e trago essas coisas para que as mulheres descubram. Só que outro detalhe interessante é que assim, não adianta só a gente impor isso, porque isso só vai fazer sentido quando a pessoa tiver o despertamento. Tipo, tem alguma coisa errada aqui, eu não sei o que que é. Enquanto se a pessoa, você está vendo que a pessoa está agindo errado ali, ou vivendo de forma que ela, né, poderia estar vivendo muito mais que aquilo. E você falar e ela ainda não tiver consciência, aquilo vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Beleza. Agora, quando a pessoa começa a ter um insight, né, de que, cara, tem alguma coisa aqui que não tá boa, aí é o momento da gente começar a olhar. Porque você vai ver coisa que você não queria ver. Você vai ter que abrir mão de pessoas que você não queria abrir, dependências emocionais ou atitudes que você vai ter que tomar, ser você, né? Desagradar, frustrar outras pessoas, para você ser você. Você passa por essas coisas e nem todo mundo está preparado ainda para passar por isso. Você sabe que esse negócio, né, de a gente desagradar, de frustrar outras pessoas, né, eu comecei a mudar. Então, se você quer ter novos resultados, tem que mudar
Você tem que ser uma outra versão. Então, aquela versão sua, ela tem que, entre aspas, ela tem que morrer. Sim. Ela tem que deixar de existir, agradecer, honrar para você ir para o próximo nível. E como é desafiador, principalmente para nós, mulheres, essa coisa do desagradável. Então, a gente vai fazer um trabalho e você me convida e na cara eu não quero, não faz sentido para mim. Então, eu falar não para você já é o primeiro passo. Segundo, não. É sustentar esse não. É sustentar, desagradar e sustentar uma coisa que você trouxe, né? Sustentar quem é você de verdade. Porque a gente passa tanto tempo sem a gente saber quem a gente é, né? Entre aspas, né? Sendo meio que um boneco, sendo falsa com a gente mesmo sem a gente saber. Agora eu preciso sustentar quem eu sou de verdade. Eu acho que essa é pelo menos para mim, né? Foi muito difícil, e claro, né? Que a gente vai pro próximo, a gente tem que sustentar isso. Então, sustentar o desagradar, sustentar não ser perfeita, sustentar que as pessoas vão falar da gente, que a gente não vai agradar todo mundo. Como foi isso para Acho, você, sustentar essa nova carga? acho que o primeiro insight lá em 2016, né, foi esse não que eu tive coragem de dar. Com medo, sabendo que assim, eu ia sofrer retaliações, até porque eu estava dentro de uma comunidade ali, e há muitos anos servindo. E aí eu falei, não, eu não quero essa liderança mais, isso não está me fazendo bem, eu não vou. E aí, como a gente era perfeita, né? A gente fazia bem tudo que fazia. A gente estava ali executando com qualidade, com responsabilidade, sempre fui muito responsável, pontual e tudo. Então estava tudo ok para todo mundo. E quando você diz o primeiro não, a pessoa já começa a te olhar, ué, como assim? A pessoa diz que aceita, mas a pessoa não aceita, não. Ela tá ali com o pé atrás. Você começa a ouvir piadinha, né, e tal. Aí você deixou de ser a pessoa perfeita que dava conta de tudo para ser a pessoa difícil de lidar. Ah, ela tá muito difícil de lidar. Eu não estou difícil de lidar. Eu só não estou mais atendendo às suas expectativas, né? Então, assim, a pessoa vai criticando, você vai ouvir críticas, as pessoas que estão ao redor vão criticar, porque não é a obrigação de ninguém entender o seu não. É você que tem que entender porque você disse não. Tá certo algumas pessoas não entenderem, porque às vezes não faz sentido para elas. Puxa, mas ela era líder. Nossa, ela fazia tudo aqui, mandava desmanchar, mandava, desmandava. Por que que ela não quer mais isso? Que esquisito. Cara, porque faz sentido para mim ou não, né? Então eu me mantive ali, mas aí, eu falei, você manter-se não, gerou aquele caos que eu tive que ficar administrando ali por anos, né? Mas eu mantive. E isso fez parte do impulso, assim, conforme estabelecia aquele caos, eu saía daquela situação e avançava, saía daquela situação, avançava, mas não é fácil. Principalmente quando você está entre amigos e pessoas que você confia, né? Família ali, você manter isso, mas no fim a recompensa é boa. É dolorido, mas no fim a recompensa é boa. A recompensa é boa, né? Mas para chegar nesse lugar tem um vácuo, né? É como se fosse um declínio, assim, né? Como é que eu me preencho nesse vácuo? Como é que você foi se preenchendo de você mesma durante esse período? No começo, como eu te disse, eu não tinha ideia do que estava acontecendo, nem que eu estava fazendo isso, né? Então eu fui só vivendo. Vem muita tristeza, vem muita aquele sentimento de fui injustiçada. Nossa, eu fiquei muito tempo nesse lugar. Nossa, que injustiça. A gente era amigo há tantos anos, sabe? Não acredito que a pessoa fez isso comigo. E aí, só que eu naturalmente tenho mais essa coisa assim de virar a página. Isso é uma coisa que eu preciso trabalhar. Que, beleza, pra mim a gente é muito amiga, mas se você me decepcionar demais, amanhã é como se você não tivesse nem existido. Isso é perigosíssimo. Hoje eu tenho consciência, né? Já essa questão de honrar isso que aconteceu, porque você fez isso por conta das suas feridas. Eu reagi desse jeito por causa das minhas, e tá todo mundo aí tentando sobreviver e tá tudo certo. Mas eu não tinha conhecimento, então eu vivi muito nesse lugar, assim, de virando páginas, sabe? E buscando algo novo. E eu sempre tive esse amor ao aprendizado, então eu sempre estudei demais. Então, assim, eu saía de uma situação, eu já procurava coisas para me preencher ali que me faziam bem e tudo mais. Eu estudava uma coisa diferente, eu buscava outros ambientes, até eu começar a me conhecer de verdade. Aí eu saber que eu estava fazendo, né? Que eu estava só fugindo, que na verdade tudo estava acontecendo para eu vir a me conhecer de verdade. Então, nesse período, eu só fui reagindo mesmo, assim, mas como eu disse no começo, a nossa alma sabe o caminho, né?
Então ela foi me trazendo as coisas. Eu acho que isso também é importante, gente. As coisas que vão aparecendo, a gente não ignorar, né? Um podcast aqui que fala de silêncio, introspecção, meditação, nunca tinha ouvido falar. E aí eu fui começando a ouvir isso lá atrás. Olha, isso aqui é interessante, eu sempre gostei disso. Sabe quando a coisa aparece para você que você fala assim, nossa, eu sempre tive um olhar para isso, mas nunca me aprofundei. E aí eu fui pescando, assim, as coisas. Acho que a vida foi deixando as migalhinhas, sabe, igual na historinha, e eu fui ali catando até chegar onde eu precisava. E como eu falei para você, eu não tinha ideia de que desse quadro pronto. Só agora, 10 anos depois, é que eu vejo o que aconteceu, por que aconteceu, quando aconteceu e para que que era tudo isso. Então, assim, imagina você ficar num lugar de limbo 10 anos, né? Você falou desse vale aí, um vale de 10 anos praticamente. Não foi tudo isso, né? Porque em 2023 aí eu já comecei a me entender e já me preencher. Assim, é muito interessante. Eu recomendo demais para quem está assistindo, que ainda não começou o autoconhecimento, a usar as ferramentas ali para, tipo, começa com seus valores, sabe, suas forças e fraquezas, vai se entendendo até você conseguir estar pronta para chegar ali, entender suas feridas, né? Mas começa essa busca porque isso vai trazer uma clareza tão grande. E aí as outras coisas vão ficando tão pequenas e ao mesmo tempo que vai clareando e vai te deixando mais leve. Nossa, então eu fazia isso por isso. Ah, então eu reagia assim por causa daquilo. Então certos ambientes que eu achava estranho era por causa disso, sabe? Você vai começando a falar assim, nossa, porque assim, tal pessoa me fazia mal, todo mundo gostava de tal pessoa, mas poxa, pra mim estava fazendo mal, então era por isso. Você vai começando a entender. E não para se voltar contra ninguém ou se revoltar, porque você começa a entender por que as pessoas agem também desse jeito. É, Então, no independente fim, das pessoas, né? Todos nós temos máscara. Ninguém é um ser de luz não, vindo aqui, um avatar. Então a gente sempre vai ter, né? Então se a gente tem as nossas crenças que a gente cresceu quando criança, né? Você tem as suas, eu tenho as minhas. Isso que eu falo, cada uma tem a sua história. Então, por que a gente não isso, pode se comparar? Porque você cresceu num ambiente, numa cidade, num contexto completamente diferente do meu. Quem está nos assistindo no outro contexto completamente diferente. Então, é por isso que a gente não dá para a gente ficar se comparando, né? Que a vida da outra é mais bonita, a vida da outra é pior que a minha. Não tem melhor e nem pior, só existe aquela versão daquela pessoa. Isso trazendo é tão importante que a gente começa a perceber por que que a gente reage de tal forma e como você trouxe. Então, hoje, né, eu estou agindo assim, eu estou fazendo o meu melhor dentro do meu possível. Então, a gente fica naquele chicote, né? Ai, meu Deus, por que que eu fiz isso? Tá bom, eu fiz isso, aprendo. A próxima vez, não repetir, como você trouxe, estava sempre no quadro de repetição. sim. E saber os nossos valores, né? Os valores, os nossos princípios, né? Quais são minhas forças, quais não são. E uma coisa que a gente sabe, que a gente faz, né, eu e a Ana Carla, que é essa questão de escrever. Eu tenho vários cadernos, né? Eu sempre tenho um caderno, é que o meu caderno agora não tá aqui. Eu tenho vários cadernos que eu vou escrevendo. Acabou um caderno, às vezes tem caderno que dura um mês, tem caderno que dura 15 dias. Escrever o que sente, Sim. né? Eu falo muito disso para as minhas alunas também, escrever o que sente. Quais são os seus valores? Quais são suas qualidades, né? Porque, né, eu sou boa mãe, eu sou boa filha, não. Quem é a pessoa que está por trás ali? E às vezes se a gente não sabe esses nossos valores, né, as nossas qualidades, e é o que as pessoas falam da gente, a gente compra como uma verdade. A gente acaba assumindo aquele papel que, na verdade, né, foi uma observação do outro. E quando a gente escreve, isso não para, né? Esse autoconhecimento ele vai para a vida, né, Sol? Porque a gente tem que ficar sempre se observando ali. Agora, quando acontece alguma coisa que eu me irrito ou que me entristece, aí hoje eu já sento ali no meu caderno e coloco, escreve mesmo assim, vai escrevendo, porque tem que deixar vir, né? Eu fiquei triste com tal coisa, por que que isso me deixou triste? O que que estava acontecendo e tal? Aí eu penso, então foi isso. Eu senti como se a pessoa tivesse feito por isso, mas na verdade eu estava reagindo assim por causa disso. Ah, então eu não preciso ficar assim, é só eu resolver tal coisa. E ali você vai, se conhecendo todo dia. Porque, claro que você falou, ninguém, apesar de todas as ferramentas, todo o conhecimento, ninguém acorda bem todo dia. A gente não reage 100% bem a tudo. Em algum momento a gente vai ficar chateado, vai ficar irritado, vai frustrar.
Aí só que a diferença é, hoje a gente volta na velocidade muito maior, né? Você fala, ué, por que que eu tô sentindo isso aqui? Por que que eu fiquei chateada com esse negócio? Isso é meu, né? É do outro. Como é que é? E aí você já para ali para se organizar novamente. Eu também tenho um montão de caderno aqui. Vai acabando um, eu vou colocando outro. Porque isso é repertório. A gente se analisa todo dia. E não depende da Você análise do sabe que outro, né? eu passei por um período muito difícil logo quando minha mãe faleceu, né? E eu já tinha o hábito de escrever e eu comecei a fazer uma coisa diferente. Peguei um caderninho pequenininho, mas com uns bloquinhos assim. E eu dividi. Então hoje, né, que a gente tá gravando. Então hoje, 29 de junho. De manhã, tarde e noite. Então eu me dava nota. De 0 a 10. Zero, eu tava lá no fundo do poço, péssimo. E eu comecei a me dar nota. Uhum, Aí eu colocava, o que aconteceu? Eu colocava só uma situação e fui escrevendo. Eu fiz isso durante praticamente um ano. sim. E ali eu fui entendendo o que me entristecia, o que me levava para melhor. Então, olhar aqueles números, né? Eu não sou uma pessoa de números, mas olhar aqueles Não. números e dar uma nota começou a me trazer muita consciência. Nossa, que bacana! Eu fico legal de eu gravo um podcast. Opa, que legal. Então vamos colocar Isso mais aí. disso na minha vida? Vamos colocar mais podcast. Ah, eu vou em ambientes X. Nossa, mas ali, aquele ambiente, ele me deixa com uma nota 2. Então talvez eu tenha que me observar. E eu fui saindo de ambientes e fui trazendo para mim coisas que me traziam, né, elevava a minha energia. Então, senão você fica ali no piloto automático. E olhar aqueles números, eu tenho esse caderninho guardado, aí de vez em quando eu vou lá revisitar, né? Aquela sol lá precisou existir para que essa aqui existisse. Sim. Porque senão eu ia estar lá ainda. Ó E céu, a, a ge- vida, o azar, nada, tudo comigo, nada acontece comigo, blá, 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 blá. e a gente aprende com o passar desse tempo e dessa, né, dessa documentação que a gente vai fazendo, a gente está criando a nossa realidade o tempo todo. E aí, quando a gente toma essa consciência, é tipo assim, cara, é um tapa. Por que que eu estava criando tudo aquilo lá para mim? Porque eu estava naquele papel de vítima lá. Nossa, que injustiça que fizeram para mim. Então, enquanto eu fiquei na vítima, só me lamentando, né? Eu estava criando mais daquilo, porque o nosso cérebro tem viés de confirmação. Então, quando você diz alguma coisa para ele, ele vai buscar mais situações para confirmar aquilo que você está falando. Ele não quer gastar energia com nada que é novo ou para te desmentir, nada. Ele quer sobreviver. Então, se você ficar Sim, senhora, obedeça ao comando, sim. Então, se eu falo assim, ai, cara, que injustiça, de novo fui injustiçado, tá vendo? As pessoas são injustas comigo. Ele vai buscar mais situações para confirmar aquela minha afirmação. É algo assim, não é nem espiritual, aquilo é físico, é física mesmo, química, energia. Você está vibrando aquilo, você vai atrair mais daquilo. Então, assim, quando a gente começa a entender isso, primeiro vem o tapa, cara, eu tava vivendo nessa piscina de merda quentinha, porque eu estava criando essa realidade. Ao mesmo tempo, vem uma alta responsabilidade. Se eu criei isso aqui, eu posso criar outra coisa. Então, se eu começar a agir diferente, eu vou atrair coisas diferentes. E isso é interessante porque o meu caderninho começou a virar um caderno de gratidão. Eu procurava sempre alguma coisa para agradecer ali. Nem que fosse pela cama que eu tinha para dormir, sabe? Pelo dia ter começado, pelo ter minha família comigo, eu agradecia. E ali vai, a tua vibração vai mudando. Não tem como. Eu também não sou a pessoa da matemática, né? Eu sou de humanas até do avesso, eu falo. Mas assim, é impressionante como a física, ela é real. Não tem como você não acreditar, é misticismo, não é. Você vai atrair aquilo que você está vibrando. Você vai trazer mais daquilo que você está ali. Ah, mas como é que eu vou vibrar coisa boa se eu estou num momento ruim? Alguma coisa ali dentro você vai encontrar para começar a ser grato. Ou, no mínimo, eu falo para as minhas mentoradas. No mínimo, você sai do triângulo ali da vítima, agressora e salvadora. No mínimo. Tá numa situação difícil, você olha, eu tô em algum desses papéis? Se tiver, tu já sai. Sua vibração já melhora. Porque Uhum. ninguém prospera se vitimizando, nem na agressora e nem tentando salvar o outro. Então, assim, a gente olhar na situação que aconteceu, algo no seu dia que te entristeceu, você para, aí você já dá uma analisada. Estava tentando salvar alguém, eu estava me fazendo de vítima, eu fui agressora com alguém. Isso já traz uma clareza, assim, e não tem jeito. Você vai vibrar diferente, você vai atrair coisas diferentes. Se você continuar vibrando no que você estava vibrando antes,
sua vida vai continuar como antes. Então, assim, às vezes é doloroso e dá mais trabalho, porque o teu cérebro vai querer te segurar ali. Olha para isso depois, não precisa ver isso agora, não. E aí é Ele onde, não. né, você tá trazendo, tô lembrando, e é onde entra uma palavra que é uma palavra gourmet, que todo mundo acha bonito de falar. Eu vou procrastinar. Que isso, né? Nosso cérebro, né, ele não foi feito para gastar energia para o nosso instinto de sobrevivência, para nos manter Isso. vivos. Então, quando eu É tenho que fazer isso. algo novo, eu gasto mais energia. Então, eu não quero gastar mais energia. Eu quero ficar aqui, quietinha, na rede social, fazendo tudo que precisa ser feito. E aí a gente não prospera, né? Não, porque você vai ficar num ciclo. Eu estava falando outro dia para uma pessoa que eu estava atendendo assim. Quando a gente se justifica, a justificativa ela explica tudo, mas ela não resolve nada. E quem E justifica, na geralmente, verdade, né, que você está trazendo, quem justifica, na verdade, é a criança, né? O é, e, adulto, ele fala, e por que muita, não? Não, ponto, acabou. não, e muitas vezes assim, você está numa situação que ela é real, sabe? Por exemplo, eu estava falando com a menina, mãe de crianças pequenas. Ah, eu não consigo sair desse lugar porque eu tenho filho pequeno, porque eu não tenho rede de apoio, porque não sei o quê, porque eu não sei o quê, porque não sei o quê. Tudo que ela me disse era verdade. E ela justificava com a verdade. Só que a justificativa ela explica, mas não resolve. Então, assim, qual é a questão aqui? Você olhar para aquela situação e falar assim, cara, eu tenho filho pequeno. Isso é um fato, ponto. Aceitação que eu posso fazer, mesmo sem rede de apoio, com a criança pequena aqui, mesmo que seja um passo bem pequeno, para eu tentar dar uma avançada aqui no que eu desejo? E aí você faz uma coisa pequena, e aí sim eu acredito que tem uma magia. É nas pequenas coisas, é no movimento que as coisas acontecem. Se você se dispôs a sair do lugar de reclamação e só dar um passo, as coisas vão começar a acontecer ali para você. Então, assim, para de se lamentar e justificar e começa a fazer perguntas. Ah, mas eu não posso gravar um podcast porque para falar aquilo que eu tenho para ensinar, porque meu celular é ruim, é velho, eu não tenho dinheiro, isso e aquilo. Tá, mas sai dessa justificativa que é verdadeira e pensa. Se eu for para frente de uma janela, né, colocar um celular numa luz melhor, será que eu não consigo pelo menos gravar um vídeo que assim, não importa se a qualidade é boa, minha mensagem vai chegar em algum lugar? E aí você dá esse pequeno passo. Então, assim, a cada justificativa que você para de dar e pensa numa pequena coisa que você pode fazer, você já vai mudando aquela vibração e as coisas já vão começando a acontecer. É, isso que você está trazendo é muito importante. Quando eu comecei o podcast, vai fazer um ano, eu falei, mas como é que eu vou fazer um podcast? Não tem estúdio, não tem. Falei, gente, vai do jeito que tem que ser. É isso. Como você falou, o importante é eu transmitir a mensagem, né? Vocês É. que vêm aqui como convidadas, transmitirem a mensagem e chegar na casa da pessoa. Então a gente fica nessa questão da perfeição, porque a nossa criança quer ser vista, quer ser amada, se rirem de Uhum. mim. Ó, que eu falo assim, se alguém aqui entra no YouTube, ouviu a sua história, e aquela história impactou uma pessoa, essa é uma pessoa como você. Então, você é casada e você convive com três pessoas. Então, você não. Eu não vou impactar a Ana Carla, eu vou impactar a Ana Carla, do marido e dos filhos. Com certeza Sim, impacta o trabalho do seu marido, que vai impactar não sei quantas pessoas. Vai impactar a vida dos seus filhos na escola deles. Então, uma pessoa que a gente impacta, ela impacta no mínimo 28 pessoas, né? é muito Estatisticamente real. falando. Então, assim, uma vezes 28. Então, olha só a nossa mensagem. Então, nosso ego, né, quer ter muitas curtidas, muitas visualizações. Então, o importante é a gente transmitir a nossa mensagem. E para a gente já ir encerrando aqui o nosso Pode Contar, o que que você traria de mensagem para quem está assistindo aqui, a sua história aqui, Ana Carla? O que que você diria para as pessoas? Deixa eu só, antes de ir para essa segunda, para essa pergunta, falar que o que você falou é bem real, assim, de você colocar ali no mundo a tua voz e entregar, solta, né? Que vai para quem tiver que ser. Às vezes tem vídeo que uma pessoa responde para mim no YouTube e fala assim: Nossa, isso foi para mim, era o que eu precisava hoje. Só eu não quero saber quanta gente curtiu, para quanta gente. Porque aquela única pessoa me disse que foi para mim, muito obrigado, já meu coração já está preenchido. Isso você já vai seguindo ali, né? Isso vai te dando sinais que você está no caminho certo, Com que seja para certeza. uma pessoa. E essa questão de impactar a quem está na casa e as pessoas ao redor, isso aconteceu aqui. E eu comecei o processo de autoconhecimento.
E aí meu marido foi observando aquilo e falou, cara, tem uma coisa legal aí. E aí, através de pessoas que eu conheci, né, nesse processo, ele começou a estudar, ele foi fazer a mentoria do Elton Euler, ele se formou em analista corporal pelo Corpo Explica. Ele ajuda outras pessoas no trabalho dele, que não tem nada a ver com isso, mas isso ajuda pessoas no trabalho dele, com essa ferramenta. Você vê sua filha de 13 anos hoje olhando para um amigo na escola falando assim, mãe, ele tá com dependência emocional, ele tá Oh, reagindo assim por causa da ferida, aquilo ali só pode ser rejeição e tal. Cara, tipo, venci na vida, sabe? Tu fala deixei meu assim, legado. eu quero Muito saber de bem. like, eu quero saber de Instagram, eu quero saber disso aqui. Isso aqui foi que Deus me deu para fazer e eu tô fazendo bem. Assim, alcançou a minha família? Beleza, o que vier agora é bônus, sabe? Mas agora voltando para sua última pergunta, o que eu deixaria aqui é assim, o que eu falo lá nas minhas redes. Você tem uma essência que foi plantada por Deus aí dentro de você. Todo mundo tem. Hoje você pode estar acordando sem brilho nos olhos, você pode estar acordando desanimada, só repetindo aquele dia ali, sem muita vontade, porque você está só reagindo à sua vida. Mas existe algo dentro de você que está precisando ser visto e ser olhado, e vai ser o que vai colocar essa essência sua para fora e que vai alcançar um monte de outras pessoas. Todas nós temos uma história, todas nós temos algo para ensinar, para aprender, e as pessoas que estão no mundo dependem em algum momento de algo que você tem para passar para elas. Seja às vezes só sua família, seja os vizinhos, as mães lá da escola dos seus filhos, mas você tem coisas preciosas aí dentro que você não está usando. Talvez nem seja para criar um grande negócio, escalar e ganhar o mundo. Algumas sim, outras não. O importante é que você não pode achar normal você dormir e acordar sem vontade, sem alegria, sem brilho, por você e para você. Busque essa essência, o que tem aí dentro. Existe uma vida mais leve e próspera, eu posso te garantir. Todas nós temos um lugar onde a gente vai funcionar mais leve e mais próspera. E agindo assim, naturalmente, você vai alcançar outras pessoas, porque você, na sua alegria, na sua força, na sua leveza, você sendo você, naturalmente você alcança outras pessoas, sem fazer força. Então, que você busque isso, que você vá atrás dessa essência, que você tem muito para brilhar ainda, para prosperar nesse mundo. Ah, que lindo. Ah, muito linda a sua mensagem. Ana Carla, muito obrigado de ter vindo aqui, ter trazido todo esse seu contexto, essa parte, né, da sua história. Deixa aqui então os seus contatos para nós. No Instagram, anacarla.bennett. Lá dentro do Instagram tem os links para as outras redes, então coloca lá @anacarla.bennett que você consegue me encontrar nas outras redes. De qualquer forma, vai ficar aqui no descritivo do vídeo, né, o Instagram da Ana Carla. Se quiser saber mais desse trabalho lindo e maravilhoso que ela faz, entre em contato com a Ana Carla. Então, Ana Carla, muito obrigada, viu? Obrigada, obrigada eu. Então, obrigada para você que esteve aqui com a gente e a gente se vê no nosso próximo podcast. Beijo para você, até mais. Tchau, tchau.